Recebemos muitas perguntas através do site, por meio do e-mail. Organizamos por assuntos e decidimos fazer vários vídeos respondendo as dúvidas das pessoas. Então, tem muitas pessoas fazem pergunta, seja através do site, seja através do e-mail, ou através de telefone, ou visita a cliente. E essas pessoas, então, têm muitas dúvidas de como usar o Feng Shui, de como aplicar o Feng Shui, o que é o Feng Shui, o que o Feng Shui pode proporcionar às pessoas de uma forma ou de outra. Como consigo falar com o professor Vieira para fazer perguntas ou tirar dúvidas sobre relacionamento pessoal e profissional? Então, nós estamos criando um canal de tirar dúvidas através do Skype. O Skype é algo fantástico. Então, nós vamos separar um dia da semana. Você pode ligar, pode marcar por Skype, vão passar todos os nossos contatos e aí você faz contatos e nós vamos então te responder as suas perguntas a nível de relacionamento, a nível pessoal, a nível profissional. De uma maneira geral, nós vamos estar abertos para qualquer tipo de perguntas, uma vez por semana, gratuito. Então, as consultas gratuitas com hora marcada pelo Skype será toda terça-feira de 10 a 20 horas. Então, eu vou ficar à disposição das pessoas de toda terça-feira, de 10 a 20 horas, para tirar dúvidas, seja relacionamento pessoal, profissional, quer saber qual a sua cor correspondente à parte da saúde, a correspondente à sua essência, quem é você. Então, essas dúvidas nós vamos poder tirar, vamos ficar à disposição de vocês toda terça-feira pelo Skype. Os nossos dados para contato é o Skype vieira.neves, o nosso e-mail vieira@fengsuiconsultoria.com.br, nosso telefone 021 3283 2357, o celular, claro, é o 99371 9944 e o telefone 98-482-1113. Então, esses são os meios de comunicação que vocês podem solicitar um contato inicialmente conosco. Quais são os dados que você necessita para que a gente possa fazer uma análise prévia, para que a gente for conversar, a gente ganha tempo. Então, dados de nascimento para análise do mapa. Ano de nascimento, mês, dia, hora, cidade, estado e o país. Então, toda a análise nossa da área pessoal, nós trabalhamos com calendário lunar. Então, nós temos o nosso calendário solar, transformamos por calendário lunar para que a gente possa, então, obter o resultado. Porque toda análise na área pessoal, calendário lunar. Toda análise do imóvel, norte magnético. Então, nós trabalhamos com norte magnético e calendário lunar no Feng Shui tradicional. Então, é importante você passar esses dados para que a gente possa fazer análise e aí, na hora que a gente for conversar, a gente já sabe como conversar com vocês, porque a gente já tem a informação inicialmente. Então, é muito importante na hora de marcar um bate-papo com o Vieira, que você tem esses dados, né, em mãos. Então, iniciando aqui o nosso bate-papo, tirar dúvidas, uma dúvida que as pessoas têm muito grande. Todas as dificuldades da vida ou do cotidiano acontecem em função dos astros ou os astros explicam o porquê das dificuldades? Então, nós temos duas situações. O universo ele tem os ciclos energéticos, tem os corpos celestes, não é? E que esses corpos celestes, eles emitem uma determinada energia, tem um potencial energético, e que esse potencial energético vai interferir na nossa vida. Se o nosso interior está em equilíbrio,
quando nós recebemos a influência desses astros, desses corpos celestes, não vai ter tanta interferência na nossa vida. Então, os corpos celestes mexem com a nossa vida. Como, por exemplo, o Sol, né? Tem gente que pode ficar no Sol e tem outras pessoas que não podem estar no Sol. Então, tem mudança de Lua em que pessoas sentem a mudança de Lua. Então, há interferência, sim, desses corpos celestes e que forma que eles interferem na nossa vida. Então, através de análise do Feng Shui tradicional, nós temos como identificar esses corpos celestes que vão interferir na nossa vida e o que nós podemos fazer para usufruir do lado positivo e o que nós podemos fazer para amenizar as interferências desses corpos celestes na nossa vida. Porque esses corpos celestes, eles têm um elemento. Esse elemento tem uma certa característica e tem uma cor representativa. Então, através desse elemento, vamos identificar quais são as cores que vão ser benéficas e quais são as cores que não são favoráveis para o nosso dia a dia. Então, é uma forma de a gente identificar. Dentro do Feng Shui tradicional, nós temos como identificar o que vai acontecer conosco com as interferências dos corpos celestes e os ciclos energéticos, como estações do ano, fase da lua, dia e noite. Então, isso tudo é possível ser identificado e ser trabalhado para amenizar as consequências favoráveis e potencializar o que é favorável. Então, estamos aí respondendo a esta pergunta. Uma outra pergunta, a partir eu lancei um vídeo na internet, então nós temos sobre o projeto de vida. Então fizeram essa pergunta: professor Vieira, por que o senhor definiu a aplicação do Feng Shui na vida pessoal, profissional e nos estudos de imóveis residencial e comercial como um projeto de vida? Eu sempre falo que quando nós analisamos uma pessoa a partir de uma única técnica, nós vamos definir, podemos amenizar um pouco uma das certas dificuldades e potencializar algumas potencialidades favoráveis. Mas o Feng Shui tradicional, ele tem múltiplas técnicas, então há a possibilidade da gente fazer uma análise mais completa. E se você vai montar uma análise completa com várias técnicas, você tem que montar um projeto para você poder definir o seu objetivo, as suas metas e manter um foco. E aí você vai traçar então um projeto de vida. O Feng Shui tradicional, na realidade, você traça um projeto de vida. É muito importante esse entendimento de uma análise apenas, ou você fazer uma avaliação de um conjunto de técnicas e montar um projeto. E aí você então tem um projeto de vida, né? Porque você vai trabalhar em todas as fases da vida, desde a concepção, a parte do bebê, gestação, né? Depois nascimento, adolescência e a vida adulta. Então isso é um projeto de vida, né? Estamos definindo um projeto de vida. Então é muito importante esse entendimento da nossa vida. Como é que é a nossa vida? E o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. E toda vez que você vai desenvolver um projeto, então você tem que tratar num conjunto como um todo. Então, nossa vida se você quer realmente usufruir do melhor que o universo está te proporcionando, ou amenizar as consequências que isso pode acontecer, tem que ser através de um projeto. Porque você vai analisar um conjunto de técnicas, conjuntos de resultado, diagnóstico e prognóstico. Então é muito importante esse entendimento do projeto. Escuta mais uma vez o vídeo sobre o projeto de vida e venha entender todo esse trabalho na nossa Universidade do Feng Shui. Então você vai ter um conhecimento como desenvolver realmente um projeto de vida. Uma pergunta interessante, né, que sempre as pessoas estão fazendo, professor Vieira, explique melhor o que quis dizer quando citou a técnica ou a ciência do Feng Shui tradicional pode ser usada para explicar tudo o que nos acontece no dia a dia. Ora,
O Feng Shui tradicional, ele trabalha com múltiplas técnicas. Quando você trabalha com um conjunto de técnicas, cada técnica vai te dar um resultado. E se você tem essa possibilidade de ir buscando essas informações de cada técnica e montar uma planilha final e interpretar todas essas interferências dos corpos celestes no ser humano, você vai poder explicar com muita precisão. Nós estamos falando aqui em técnicas que você pode chegar a 98%, nós estamos falando em técnicas que você pode chegar a 99%, então é um resultado muito favorável, né? Quando nós falamos de acima já de 90%, nós estamos explicando muitas coisas. E se você tem possibilidade de explicar 98%, 99%, é algo fantástico. E realmente o Feng Shui tradicional tem essa possibilidade de ter a explicação do que acontece na nossa vida, no pessoal, profissional, relacionamento, saúde, em torno de 98% a 99%, com o Feng Shui tradicional. Aí nós temos toda essa possibilidade. Então é possível sim a gente identificar 99%, nós não temos 100%, nós temos 99%. É um excelente resultado para uma análise a nível pessoal. Do que eu conheço ao longo da minha carreira, dentro das áreas, das técnicas que eu já tive a oportunidade de estudar, de terapias, de todas as formas aí, de religião, tudo que nós temos, o Feng Shui tradicional, ele realmente é uma técnica fantástica, é uma ciência realmente muito completa. E temos essa possibilidade de chegar a 98%, 99%. Venha para o mundo do Feng Shui e teste para você experimentar. A melhor forma é você experimentar. Venha para o mundo do Feng Shui. É muito interessante, na nossa vida, nós estamos vivendo dentro de muitos conceitos, preconceitos, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade de conhecer uma nova tecnologia. Então o Feng Shui, ele não é religião. O Feng Shui, ele é ciência. É medicina chinesa, é matemática, é astronomia, é design, é uma série de conjunto de técnicas que a gente vai definir como ciência. Mas nós sabemos que a nossa parte espiritual, ela sempre existe, ela sempre existiu, existe e sempre vai existir. Então tem uns que desenvolve mais esse lado espiritual, tem outros que desenvolvem menos o lado espiritual. Tem uns que são ateus, tem uns que são radicais em determinada religião, né? Então nós vamos dar oportunidade a essa nova era da comunicação, que temos aí internet, temos aí tudo à nossa disposição para passar mais informação. Então vamos deixar de lado esses conceitos, preconceitos, vamos utilizar a religião como algo de nos fortalecer o nosso interior, trabalhar a nossa espiritualidade, mas não vamos deixar que a religião não deixe a gente enxergar algo que é muito importante. Então o Feng Shui tradicional, ele é muito importante na nossa vida. Não olhe só pelo fundo religioso, que através da religião nós vamos resolver tudo. Se fosse assim, todo mundo que são religiosos já tinha resolvido tudo. Não é bem assim. Nós temos que ter um conjunto de técnicas. A parte religiosa é importante? É importantíssima. A espiritualidade é importantíssima. Mas nós temos que ter cuidado. Não vamos colocar a religião na frente de tudo, porque nós sabemos que a ciência, nós sobrevivemos em função dos estudos da ciência. Se você fica doente, vai tomar um remédio, aquele remédio, antes de você utilizar, foi testado, foi desenvolvido e se testou, infelizmente, com os animais.
não é? Mas faz parte da vida, faz parte da relação do ser humano, que aquele remédio vai salvar muitas vidas. E todas as vezes que tem uma necessidade de desenvolver algo que é importante para o ser humano, algum lado vai se sacrificar. Faz parte da vida, faz parte da evolução do ser humano. Nós não estamos aqui no sentido de sacrificar um animal ou sacrificar algo para poder nos trazer o melhor conforto, mas é uma sobrevivência, é sobrevivência. Nos animais também tem o instinto de sobrevivência, não é? Então, em todos os seres existe essa questão da sobrevivência. Então, é muito importante que o Feng Shui, ele é ciência. Tem alguém que se mistura o Feng Shui com religião, com seita, com tudo, mas a gente pode trabalhar separadamente e pode trabalhar também junto. Você pode fazer um templo dentro do Feng Shui, com as técnicas do Feng Shui. Então você vai ter uma possibilidade que as pessoas que vão ali para buscar o seu lado espiritual se desenvolver com mais facilidade, né? Se aquela construção tem um bom Feng Shui, então o templo religioso vai se desenvolver com mais facilidade. As pessoas vão se sentir muito melhores quando forem lá para trabalhar. Okay? Então é muito importante esse entendimento aí entre conceito e preconceito. Vamos diferenciar. Né? Venha para o Vieira Feng Shui Consultoria e que você vai ver o que é realmente o Feng Shui tradicional, o que pode trazer para nós. Outra pergunta que as pessoas também muito fazem muito é assim: como posso ter certeza que o Feng Shui tradicional funciona? Olha, eu sempre falo que no primeiro momento, quem não conhece o Feng Shui, ele tem que acreditar que aquele profissional, você vai pegar um currículo do profissional, se ele tem referência de bons trabalhos realizados, alguém que já fez e que obteve um bom resultado, e aí então você no primeiro momento vai acreditar nesse profissional. Como por exemplo, eu desenvolvo todo um projeto e acompanho durante um ano as pessoas. No primeiro momento você vai acreditar, até eu iniciar os primeiros trabalhos. E depois você vai sentir. Tem situações que mudança de cama, mudança de sofá, mudança de cores, você já vai perceber de imediato. Tem situações que você pode perceber em 24 horas. E aí você vai começar a fazer, aplicar as coisas que são mais simples e deixando as partes mais complexas para mais futuro. E a partir de um mês, 2 meses, você não vai mais acreditar no profissional, você vai ver o resultado. E aí você então vai aplicando as técnicas da parte mais complexa ao longo do tempo. Primeiro você faz as coisas mais simples. Então você pede primeiro o seguinte: eu não estou conseguindo dormir, como que eu faço para conseguir dormir? E aí um profissional de Feng Shui tradicional, ele vai avaliar e analisar se sua cama está numa área positiva ou numa área desfavorável. Se está numa área desfavorável, você não consegue dormir, acorda mais cansado, tem pesadelo, tem uma série de desconforto. E se você muda a cama e coloca a tua cama numa posição muito confortável, você vai dormir a noite toda, não vai ter pesadelo, vai acordar no outro dia, 1000 maravilhas. Aí você já percebeu o resultado, como funciona. Né? Então, há a possibilidade de você mostrar em 24 horas que o Feng Shui funciona. E aí você vai, então, começar a entender o que esse Feng Shui pode nos proporcionar a nível pessoal, profissional, relacionamento, saúde. Realmente, a técnica do Feng Shui é fantástica. Agora, tem uns que têm a facilidade muito grande, de obter um resultado muito rápido. Agora, tem imóveis também que não tem nem como fazer um Feng Shui. E aí, realmente, o resultado vai ficar difícil da pessoa perceber naquele momento. Né? Então, é uma questão de que aonde você está,
Então, qual é a qualidade do seu imóvel e o que se pode ser feito para você ter um resultado imediato. Eu sempre faço, eu pego algo que está muito desconfortável para a pessoa e a gente mexe a nível pessoal ou no imóvel e aí ela vai perceber o resultado imediato. Isso pode ser ter resultado imediato. Eu já tive o resultado de, com meia hora, a pessoa já está sentindo muito diferente, ela estava com uma cor que não era adequada e depois de meia hora que ela trocou de roupa, botou a cor que era adequada, ela ficou tranquila, como se tivesse tomado um calmante. Estava toda irritada, querendo brigar, querendo matar todo mundo. E aí, trocou a roupa, colocou a roupa que era adequada e, meu, maravilha. Então, a possibilidade de você, em determinadas situações, ter um resultado de meia hora, 1 hora, 2 horas. Você já pode ter essa possibilidade. E aí você vai ver como funciona a coisa. Ok? Nós temos várias formas de explicar tudo o que acontece dentro do Feng Shui. Vamos atender mais uma pergunta aqui das pessoas. Como é feita a análise das energias de cada pessoa através do Feng Shui tradicional? Então nós temos várias técnicas que nós podemos utilizar para análise pessoal. Primeira técnica que nós utilizamos como base para iniciar um estudo das pessoas é o I Ching. O I Ching aqui no Ocidente ele é muito conhecido por a consulta de oráculo, mas ele é toda a base. Se você quer estudar medicina chinesa, se você quer estudar Feng Shui, se você quiser usar todas essas técnicas orientais, inicie pelo I Ching. O I Ching é a base de tudo. Você vai definir a sua energia de essência pura, os seus caminhos da emoção, razão, material, psíquico. Aí depois você vai estudar medicina, aí você vai utilizar a técnica da medicina tradicional chinesa, você vai utilizar a técnica dos 4 pilares, você vai utilizar a técnica do Kemin Jujá. E a partir desse conjunto de técnicas, nós definimos a essência pura da pessoa. A partir que veio o mundo, cortou o cordão umbilical. E a partir daí ela passou a viver em função do tempo, passou a viver em função dos corpos celestes. E aí nós vamos estudar dentro do Zhuai do Sul. O Zhuai do Sul, existem várias astrologias chinesas. A Zhuai do Sul é a mais completa das astrologias. É a que nós usamos para traçar o destino da pessoa. Então nós temos um conjunto de energia que define a nossa essência e temos um conjunto que define o nosso destino. Então é muito importante. Não adianta você querer, vou estudar astrologia só. Não vai ter resultado. Primeiro você tem que entender quem é você. Qual é a tua essência? A partir dessa essência, como que esses corpos celestes vão interferir no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Então é importante, entra lá no nosso site www.fengshuiconsultoria.com.br e na área de produtos você vai ver vários vídeos explicativos sobre análise pessoal. Como é que vamos fazer a análise das nossas energias? É muito fantástico. É uma das técnicas realmente fantásticas para que você possa fazer uma análise pessoal. Aí é onde que eu falo. A partir dessa análise pessoal, você tem um diagnóstico. Aí você monta um projeto para você então implantar o prognóstico. Que tudo que foi definido a nível do que é favorável, o que é desfavorável, como que você pode trabalhar isso no seu cotidiano. Dentro, então, da análise do Feng Shui tradicional, nós falamos da área pessoal, então essa pergunta agora é sobre a análise do imóvel. Como é que é feito uma análise do imóvel? Primeiro, você tem que ter o domínio de um conjunto de técnicas do Feng Shui tradicional. Depois você tem o levantamento de campo. O que é o levantamento de campo? É você ter a planta baixa de uma forma correta do imóvel, é você tirar o norte magnético corretamente desse imóvel, que todas as formas que vão ser aplicadas dentro das técnicas do Feng Shui é a partir do norte magnético. Então você tem que ter uma boa bússola, você tem que identificar os interferentes que pode interferir na sua bússola, você tem que ver tudo que tem em torno desse imóvel, construções, água que chega, água que sai, rio, lagoa, montanha,
prédio, se tem uma antena de celular, o que tem em torno desse imóvel para que você possa fazer um bom levantamento. Então, um bom projeto de feng shui do imóvel depende da análise de campo, da análise do imóvel, do levantamento de campo. Aí, se você fizer o levantamento de campo completo, corretamente, aí você vai ter, então, uma boa análise do imóvel. Então, lá no nosso curso, no módulo 1, aula 3, nós temos 8 vídeos de em torno de 10 minutos só explicando como você faz uma análise de campo. Como é que você vai identificar o que está em torno do imóvel, o que pode interferir do externo para o interno, não é? Tudo isso vai ser fundamental na aplicabilidade das técnicas do feng shui. Se você fizer uma análise de campo incorreta, você tem uma possibilidade de montar um projeto errado. Então, uma análise do imóvel é muito importante, desde o levantamento de campo. E você precisa, então, se especializar em como fazer o levantamento e, a partir desses dados de campo, que você vai fazer a análise do imóvel. E aí você pode dizer as probabilidades de resultados positivos, resultados favoráveis, seja saúde, relacionamento, como que vai conduzir a vida daquelas pessoas que vão utilizar aquele imóvel residencial ou comercial. A partir desse sistema de análise que é importante para você montar um bom projeto. E aí o resultado fica mais fácil, né, de acontecer. Uma pergunta muito interessante que as pessoas me fazem, para onde que ela vai começar a fazer uma análise? Ela vai iniciar a análise na área pessoal ou vai iniciar a análise no imóvel? Então a pergunta é, devo começar com a análise pessoal ou do imóvel? No primeiro momento, eu te digo, a primeira análise que você tem que fazer é pessoal. Identificar por que você procurou o feng shui. Qual é o motivo? O que está acontecendo com você para você procurar o feng shui? Você está num momento que é favorável, está querendo melhorar mais ainda, ou você está num momento desfavorável e você está buscando uma solução para os problemas que estão acontecendo. Então, primeiro é uma análise pessoal e, em conjunto, o imóvel. Então, o ideal, você inicia pelo pessoal, depois pelo imóvel. Agora, se você tem um recurso para trabalhar os dois, o pessoal e o imóvel, vamos fazer junto. Porque se você identificou no pessoal que existe algo desconfortável, existe algo que você pode potencializar que é favorável, com o imóvel fica mais fácil. Porque é mais difícil trabalhar com as pessoas do que trabalhar com o imóvel. No imóvel, você identificou aonde que tem a área desfavorável, você se afasta das áreas favoráveis. Aonde que tem a área favorável, nós vamos ficar naquela área favorável e vamos potencializar aquela área favorável. Então, se a pessoa, no momento, não está com muita firmeza interior, com muita... às vezes ela está com autoestima baixa e tal, mas se você coloca ela no imóvel, onde que tem uma boa energia, queira ou não queira, vai mudar. Então eu digo assim, o ideal é fazer análise em conjunto, pessoal e do imóvel. Aí você diz assim, mas eu não estou com recurso no momento para fazer o pessoal o imóvel. Se você me convida para fazer o feng shui, eu vou te sugerir os dois. E a gente então faz e divide. Né? E aí como eu vou acompanhar durante um ano a pessoa, então o ideal ela divide e a gente então desenvolve um trabalho de acordo com as suas possibilidades ao longo do tempo. E a partir do primeiro, do segundo ou terceiro mês, já tem que estar obtendo resultado suficiente para ir cumprindo com o que você programou em termos de pagamentos, em termos financeiros. Né? Então o ideal é sempre fazer análise dos dois. Muitas vezes as pessoas também me perguntam assim, eu quero fazer análise, mas a minha família
não quer, porque diz que não tem nada a ver, mas eu quero começar, eu quero mexer. Aí você começa na análise pessoal e você começa então a desenvolver um trabalho com você e você então começa a mudar, né? Você vai ter que fazer um esforço maior. E aí você começa a mostrar alguns resultados e as pessoas vão falar, opa, peraí, por que você está obtendo esses resultados? Então é possível também desta forma. Depende de cada situação do que você pode utilizar naquele momento, quais os recursos que você tem disponível para aquele momento. Então, mas eu digo sempre, inicia pela área pessoal, tá? Para você entender. Porque a partir do pessoal, você pode trabalhar um imóvel. Ou você pode trabalhar um imóvel, como eu faço também, eu faço análise do imóvel, faço uma prévia da pessoa para entender como é que eu vou trabalhar ela com o imóvel. E depois, se ela quiser fazer um mapa completo da sua vida, ela faz um mapa completo da sua vida. Então, existem várias formas de como se trabalhar e como iniciar a aplicabilidade do Feng Shui na nossa vida, no projeto de vida. Então, dentro desse entendimento da aplicabilidade do Feng Shui, vamos então ver mais uma pergunta das pessoas. Quais os benefícios que podemos esperar depois de fazer a análise da residência? Ó, a partir da identificação de quais são as possibilidades de resultado que aquele imóvel é possível obter, nós vamos dizer assim, ó, esse imóvel, não adianta você investir nesse imóvel porque ele não vai obter resultado. Se ele tem uma classificação que você pode obter de um resultado de pequeno a médio resultado, vamos dizer, olha, a probabilidade de você obter um resultado de melhora de saúde, de relacionamento, de dinheiro, é um relacionamento, podemos melhorar um pouco e obter um resultado razoável. Tem outras situações de imóveis que nós vamos fazer a partir da análise, vamos dizer, olha, você tem uma possibilidade de obter um excelente resultado com esse imóvel. Então vamos trabalhar para obter esse excelente resultado. E tem um imóvel que você pode ter, então, obter um mega resultado, extrema boa fortuna. Então eu gosto sempre de classificar o resultado de probabilidade que você pode obter com esta análise desse imóvel. Então é muito importante essa classificação, é você entender o que você vai obter de resultado. Não adianta dizer assim, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar não sei o que, não sei o que. Não. A que ponto vai melhorar? Vai ser perceptível? Tem algo que você vai perceber de imediato, que pode ser aplicado a partir da análise, que você vai obter de imediato. Pode ser em 1 hora, 2 horas, 24 horas, levar 1 mês, 3. Tem situações que não vai obter resultado. E tem situações que você vai melhorar de imediato e com o tempo vai melhorando o relacionamento, vai melhorando a saúde, vai melhorando financeiro. Tudo vai depender da situação que está o imóvel, de qual é a qualidade desse imóvel, qual é o potencial desse imóvel. Eu sempre faço uma classificação. Vai obter resultado, vai obter um resultado médio, grande ou uma extrema boa fortuna, o imóvel. Então é muito importante você ter esse entendimento de probabilidade de resultado do início da análise. Fez a análise, identificou, tá, então o que eu posso obter de resultado com esse imóvel? Isso é muito importante. Você faz um trabalho, você faz uma análise, você faz um investimento financeiro, tempo, tem que obter resultado. Não existe trabalho sem resultado. E esse resultado tem que ser definido desde o início. Acabou de fazer análise, tem que definir quais são as possibilidades de resultado. Tá? Então isso é muito importante, esse entendimento. Temos que definir qual é a probabilidade de resultado desde o início, a partir da análise do residencial ou comercial. Tanto faz. E a gente tem como definir essas possibilidades pelos métodos do Feng Shui tradicional. Essa pergunta aqui nós já respondemos na pergunta 10, mas vamos complementar. Quanto à análise do imóvel comercial, o que acontece depois? Na análise comercial,
e residencial, as técnicas que nós vamos utilizar são as mesmas, né? Sempre nós vamos dar atenção para o imóvel comercial, para as técnicas de movimento. Então nós temos uma técnica que nós trabalhamos como, por exemplo, o Banzai, que é uma técnica que trabalha com mais energias passivas, para mais trabalhar a tranquilidade, a receptividade, serenidade, trabalha relacionamento, trabalha dinheiro, trabalha a facilidade de relacionamento com a sociedade, consigo, com os funcionários. É muito interessante. E tem uma outra análise que é a análise chamada do Fechin, que são as energias do movimento, da ação. Aí tem o Taguá, tem o Quimenjá. Existem então várias análises. E a partir dessas análises, nós vamos definir os resultados que tem de probabilidade daquele imóvel. Então temos que definir do início. Esse imóvel, vamos fazer uma análise, fez uma análise, criou um diagnóstico. Qual é o resultado de probabilidade que pode ter a partir desta análise? Tem de média boa fortuna, grande boa fortuna, extrema boa fortuna, tem um bom potencial, não tem um bom potencial. Por quê? Isso que é importante é o resultado. Essa análise é para você criar condições de obter resultado. Não pode haver investimento sem resultado. Então o Feng Shui, a partir da análise do imóvel comercial, residencial, ele vai te dizer as possibilidades de resultado. E aí esse resultado é saúde, é relacionamento, é financeiro, é do conjunto como um todo, das 12 áreas importantes da nossa vida, não é? Nós comentamos lá no projeto de vida. Escuta o vídeo do projeto de vida, que é muito importante. Tem lá no nosso site, você entra na área do Feng Shui e tem lá projeto de vida. Então tem vídeo, tem texto explicativo, né, como você desenvolver um projeto de vida. Nós temos várias situações, né, que ocorrem na nossa vida, que muitas vezes a gente parece um problema de saúde, nós vamos para o médico e corrige, e trata, aí outros falam assim, bem que eu tenho um plano de saúde, se tem um plano de saúde vamos utilizar. Não é bem assim. O ideal é que você tenha um plano de saúde para uma emergência, para uma situação desconfortável, mas não precisa aplicar no dia a dia porque está aparecendo problemas, né? Então vamos mais a essa pergunta. Todos na minha casa têm problemas respiratórios. O que está acontecendo lá? É possível corrigir desde imediato? Olha, a partir da análise do imóvel, nós podemos identificar o porquê que está acontecendo os problemas com as pessoas. Então nós temos várias situações que levam a problemas respiratórios. São pessoas que já são suscetíveis a problemas respiratórios. Aí tem um imóvel que tem situações que levam a problemas de pulmão, problema de coração, problema de fígado, então gera uma série de problemas. Então nós vamos fazer uma análise do imóvel, vamos fazer uma análise da parte pessoal para identificar de onde está vindo o problema. Por exemplo, eu tive uma cliente uma vez que ela estava com problema respiratório, fazendo tratamento respiratório, fazendo tudo. E aí no momento que eu fiz a análise dela, e nós passamos então a trabalhar com a cromoterapia, aplicada à medicina tradicional chinesa, e que era problema no meridiano do fígado dela. E ela então passou a usar a cor verde, porque ela tinha necessidade da cor verde. E ela passou então a usar a cor verde, então ela melhorou o problema respiratório. Então, primeiramente, você tem que identificar o que é o problema. E depois nós vamos então apresentar a solução. Existe outra coisa também que é importante, que você deve prestar atenção, se é problema respiratório, se você está com uma cama com os pés por uma porta. É uma porta interna, uma porta externa, não interessa, qualquer porta. Se a cama está direcionada para a porta, tanto a cabeceira como os pés vai apresentar problema respiratório de imediato. Se é uma pessoa suscetível a problema respiratório, aí vai ter crise, não tem jeito. Então você pode ver em questão da cama, a posição da cama.
Está com os pés na direção da porta? Não importa interna, externa, não importa. Qualquer porta vai ter problema respiratório. E os demais são corrigíveis, tem coisas que são corrigíveis de imediato. É possível? É. Tem possibilidade? Tem. Mas é a partir de um diagnóstico. Você vai identificar por quê. Agora, tem situações que as pessoas já estão numa situação crônica. Aí as coisas são mais demoradas. Se ainda está só manifestando aquele sintoma respiratório, aí é fácil. Às vezes você consegue ter um resultado muito rápido, né? Eu já tive um caso de... Eu fui fazer uma leitura do mapa de uma pessoa e eu sentei de costa para uma parede vermelha e ela sentou na minha frente. Então ela ficou olhando para mim numa parede vermelha e ela precisava muito do vermelho. Então quando eu terminei de ler o mapa, o problema respiratório dela já tinha ido embora. Ela não tinha mais problema respiratório. Então isso é possível? É. Né? Eu identifiquei, como eu estava numa sala que eu tinha possibilidade de mexer com a mesa, colocar a posição da mesa da forma que eu queria, da forma que eu achasse melhor, e tinha uma parede que foi pintada de vermelho, porque ali tinha uma energia da saúde, do dinheiro, da facilidade de relacionamento. Então ela chegou toda cheia de problema respiratório, agitada, desarmônica, e aí eu fui ver que ela precisava da cor vermelha. Eu falei assim, olha, vamos virar a mesa, virei a mesa, e ela ficou olhando para a cor vermelha, naquela posição, naquela área. Quando nós terminamos de ler o mapa, ela estava ótima, sem problema respiratório, calminha, tranquilo, e foi embora para casa, feliz da vida, e aí realmente acreditando muito no Feng Shui daí para frente. Então, tudo isso é possível. Agora, tem outras pessoas que a situação já está muito mais completa, e aí ela não vai ter um resultado tão rápido, né? Então depende do dia, depende da energia do dia. Então por isso que lá no nosso planejamento pessoal da prosperidade, nós estamos dando um planejamento diário, para você identificar como você está em cada dia. Tem um dia que você está melhor, tem outro dia que está tudo complicado, e depende de dia a dia, e como é que você vai fazer esta análise, para você poder identificar resultado. E o resultado, dentro do Feng Shui, você tem desde o imediato, a médio e a longo prazo, para obter resultado. Tá? Depende de situação a situação. Então, tornamos aqui para mais uma pergunta, né, das pessoas, e muitas vezes as pessoas procuram um profissional na área do Feng Shui, me procuram e tudo, em função de relacionamento ou dinheiro, né? São as duas coisas que acontecem mais na nossa vida, né? Faltou dinheiro, gerou problema de relacionamento. O relacionamento está em função do dinheiro, né? Ah, mas dinheiro não traz felicidade, se você não souber usar. Se você tiver com problema de saúde e tiver com dinheiro, você vai gerenciar, vai buscar soluções. Então não vem colocar que o dinheiro não resolve tudo. Resolve, ameniza e resolve em muito. Gostaria de entender mais sobre a sinastria. Então, é possível saber se o meu namoro vai dar certo? Como posso contratar este produto? O que é sinastria? Sinastria é uma análise de compatibilidade entre pessoas. Então, você faz uma análise de uma pessoa, o mapa de uma pessoa, o mapa da outra pessoa. Vamos verificar as compatibilidades. O que são compatibilidades? Primeiro você vai identificar a química de cada pessoa. A partir dessa análise química, nós vamos identificar se há probabilidade de atração pela química ou vai gerar conflito nesse relacionamento. Depois você vai fazer uma análise pelos astros. Os astros também têm um elemento. Se tem um elemento, esse elemento é representado por uma cor. Então nós vamos identificar as cores representativas dos elementos que são favoráveis para a compatibilidade
e os elementos que não são favoráveis para a compatibilidade de relacionamento. E a partir desse entendimento, nós podemos dizer se esse relacionamento vai ser muito bom, não vai ser bom, se vai ser conflitante, se vai ter situações muito desconfortáveis, de perigo, de um se agredir um ao outro. Então, tudo isso é possível ser identificado. E eu estou à disposição de vocês para fazer análise. Basta entrar lá no nosso site ou entrar em contato comigo e que a gente tem como fazer essa análise. Essa análise ela pode ser realizada pessoalmente, quando é possível, na residência, no local de trabalho da pessoa, ou podemos fazer análise pelo Skype. Então, como você está vendo aqui esse vídeo, então nós vamos conversar pelo Skype, vamos gravar e depois nós vamos mandar um DVD para você. Então, a análise pelo Skype é fantástica. Já fiz várias análises pelo Skype, até pessoas de outro país, né? E você então tem condições de entender como funciona esse entendimento. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não quero saber, isso não vai dar certo, mas eu não quero saber com antecedência. O bom é você saber, né? Porque quando acontecem os problemas, é muito fácil jogar a culpa no outro, né? Quando um relacionamento não está indo bem, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, que o problema... Às vezes o problema é consigo e não é com o outro, né? Às vezes eu faço uma análise e a pessoa, mas o outro está me criticando que eu sou problemático, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Eu vou dizer, você não tem problema nenhum. O problema está com o outro. Então esse entendimento da sinastria, ele é muito importante para ver aonde está o problema e o que pode ser feito para amenizar. Se vale a pena investir nesse relacionamento, se não vale a pena investir no relacionamento, né? Se você vai investir num relacionamento que te gera conflito, problemas, não vai investir. Agora, se você tem uma probabilidade de obter um resultado, tem dificuldade, mas tem possibilidade de obter resultado, então tem que sentar e conversar, dialogar. Olha, você tem esse problema, eu tenho esse problema, mas nós temos várias coisas favoráveis. Então por que não unir o que é favorável para uma vida melhor? Porque se um tem problema, se saiu desse relacionamento, vai entrar em outro com problema também. Então, se existem vários fatores favoráveis, senta, conversa, vamos dialogar, vamos ver o que é favorável, o que não é favorável, né? Então, isso é interessante. O importante é que nessa análise, depois te dê um caminho, te dê um norte a seguir. Qual o caminho que você vai seguir? Né? Ou melhor, separar. Isso que é o entendimento da sinastria. Identificar se a compatibilidade e o que você pode fazer para melhorar esse relacionamento quando existir a compatibilidade e quando não existir. O que fazer para amenizar e não ter conflito. E sem se separar, cada um vai para o seu canto, entendendo que tem um problema, né? Às vezes ninguém quer encarar que existe um problema. É mais fácil jogar a culpa no outro. É muito mais fácil. Tirar a sua culpa, colocar a culpa em Deus, que Deus que quer assim, se Deus que não quer que eu seja feliz, Deus que não... Não. Deus te proporciona tudo que o universo está te proporcionando. Se Deus criou todo esse universo e que tem tanta coisa boa, e se tem algo desconfortável, porque não é para você, é para outras pessoas. Esse cenário energético, ele tem que atender a diversidade das pessoas. A pessoa, se fosse todo mundo igual, não tinha graça, né? Então, uma energia altamente favorável para um, outra é favorável para outro. Então, vamos ver o que é favorável para nós e aí vamos conduzir da melhor forma possível. Mas não jogar a culpa no outro no primeiro momento, né? É muito fácil jogar a culpa no outro, né? Ou vou fazer por pirraça, né? Eu vou fazer porque eu vou agredir, porque essa pessoa foi aquilo, foi aquilo. Não é por aí. Se você quer uma vida melhor, uma vida de equilíbrio, uma vida de uma qualidade de vida, com longevidade, com qualidade, vamos ver o que a técnica do Feng Shui nos proporciona. É fantástico nessa área de relacionamento, é possível ser muito bem trabalhado. Basta as pessoas quererem. Eu quero mudar, quero sair
desse resultado, quero obter um resultado diferente. Aí você busca um novo caminho, busca uma nova história, né? Importante que todo mundo seja feliz. Cada um, se não é possível, cada um vai para o seu lado e cada um vai ser feliz naquilo que é possível, né? Então é muito importante esse entendimento. Em prosseguimento dessas partes das perguntas, nós temos então muita dúvida das pessoas, né? No estudo do imóvel, é comum encontrarmos uma, duas, até 3 portas alinhadas. Que perigos pode esperar quando isto acontece? Tem algum antídoto? Sim. Tem imóveis que não são construídos dentro do Feng Shui, então as pessoas não se preocupam em verificar a correnteza de vento, alinhamento. Então vai construindo e segue isso aí. Quando você tem alinhamento de porta, o que acontece? O vento entra numa porta e sai pela outra. Então pega uma velocidade de vento. Então a gente chama que isso gera um malti. É vento em velocidade. Então gera um malti. Porque o vento, ele vem com uma certa umidade. E como a água é um solvente universal, e que se esse vento, ele entra, não tem porta alinhada, ele bate numa parede e ele então começa a circular dentro desse imóvel. Então você começa a captar a energia, você capta o oxigênio, não é? Dentro desse imóvel. Se você tem porta alinhada, o vento passa e ao contrário, de trazer alguma coisa importante, leva o que tem de importante ainda. Então é muito perigoso portas alinhadas. Isso dá problema de saúde, você começa a perder energia, depois dessa perda de energia você vai perdendo a sua capacidade de raciocínio, a sua imunidade, vai perdendo a imunidade, aí você começa a sofrer uma série de consequências desagradáveis até gerar uma doença. Então tem que ter muito cuidado, evitar portas alinhadas. Se não tem jeito, tem a porta alinhada, você coloca um imóvel grande, pesado, ali para abarrar, quebrar, fazer com que esse vento busque outro caminho, busque outro horizonte, né? É muito importante, não fique na frente de portas alinhadas que você vai ter problemas de saúde. Isso vai começar a ter gripes, vai ter problema respiratório, problema de junta, começa a ter uma série de consequências. Então, o melhor é que você não tem. Tem 2 portas alinhadas, então mantenha uma fechada. Tem possibilidade de manter uma fechada? Não. Então, quando abrir uma, fecha a outra. Nunca as 2 abertas. Então, sempre procurando alternativas, porque gera problemas. Não tem como dizer que não. Vai gerar consequências muito desagradáveis. Dentro das perguntas que as pessoas fazem, né? Essa pergunta ela é muito interessante. É uma pergunta que é real, né? Para muitas pessoas dizem que isso é bobagem, que as pessoas estão vendo coisa nada, que isso é coisa da cabeça, mas é real. Não é difícil encontrar pessoas que têm visões de vultos, chamados fantasmas, em determinados ambientes. Nós, os leigos, sempre achamos que essas pessoas são médiuns espíritas. Como o Feng Shui tradicional explica essas visões, apesar do Feng Shui não ser religião? Olha, o que significa as pessoas verem vultos, verem fantasma dentro de um imóvel? Há vários fatores. Toda vez que você tem o quarto principal numa energia muito desconfortável, de uma energia de extremo infortúnio, grande infortúnio, automaticamente as pessoas vão ver vulto nesta casa, né? Existem alguns alinhamentos também que provoca uma baixa frequência nesse imóvel. Imóvel que não tem centro, o imóvel que tem um banheiro no centro, tem uma cozinha, tem área de serviço, ou um imóvel tipo L, que aí o centro vai estar fora do imóvel. Então esse imóvel não tem pressão atmosférica.
Se ele não tem pressão atmosférica, então a pressão abaixo, porque as energias chegam dos pontos cardeais e saem, dois corpos ocupam o mesmo espaço. Então isso gera pressão e descompressão, então dá um equilíbrio, que é a pressão atmosférica. Se você tem uma pressão abaixo do nível do ideal do ser humano, automaticamente vai se manifestar quem está desencarnado. O Feng Shui, ele analisa todas as situações. Para nós, não existe religião, não existe nada. Tudo nós temos que entender. Nós temos que saber se é espírito, se é fantasma, por que ele se manifesta, qual o tipo de fantasma que está manifestando naquela casa, para você saber como é que você vai lidar. As pessoas que são espíritas, as pessoas que conhecem esse sistema de fantasmas, sabem como lidar com eles. Então, um profissional de Feng Shui, ele tem que estar preparado para tudo. Porque você vai chegar no imóvel, você vai ver de tudo. Isso é normal acontecer. Aí tem pessoas que falam, porque é da cabeça da pessoa, que a pessoa está maluca, que a pessoa está isso. Não, gente. Se alguém comentou alguma coisa, vamos parar para analisar. Não vamos criticar os outros, porque isso é real. Nem todo mundo vê. Mas tem gente que vê. Depende do grau de mediunidade da pessoa. Depende do grau de clarividência da pessoa. Que elas vão ver fantasma? Vão ver, não tem jeito. Então, como é que nós trabalhamos um imóvel desse? Tem um imóvel que você tem como trabalhar, aonde que se manifestam os fantasmas. Dá para você trabalhar. Tem imóvel que dá para trabalhar. Tem imóvel que não tem jeito. Você vai trabalhar para tirar aqueles espíritos que estão ali e vão voltar a ter outros piores. Então tem situações que você tem que abandonar o imóvel. São os imóveis que tem fantasma. Tem imóvel que estão aí abandonados, decaindo os pedaços, aonde que ocorreu assassinatos, onde que morreu muitas pessoas, aonde que vieram muita encrenca. Então esses imóveis são complicados. Tem imóveis que você entra dentro do imóvel, tem uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, ela se arrepia todo. Agora, tem pessoas que não sentem nada. Aí essas pessoas que não sentem nada ficam criticando. Gente, não critica, porque é sério. Essa imóvel onde que se manifesta fantasma, aonde se manifesta vulto, que as pessoas têm visões, tenha muito cuidado com esse imóvel. Porque até aquelas pessoas que não acreditam e que pensam que as outras pessoas estão ficando malucas, que é coisa de cabeça, ela vai passar a ver também. Ela vai ter problema de saúde, ela vai ter problema com justiça, ela vai ter uma série de problemas. E as pessoas começam a criticar. Está com problema? Porque é burro. É porque não sabe isso, é porque não sabe fazer, é porque é aquilo, é porque... Não, gente. Analisa. Você está num imóvel que você está prosperando, tem uma boa saúde, aí você ganhou dinheiro que é para um imóvel maior. Aí você vai para um imóvel maior e chega lá, você tem problema de saúde, começa a ter perdas, começa a ter conflito, começa a ter... Opa, tem alguma coisa errada. E muitas vezes você está dentro de um imóvel que sente tudo dá errado, aí você muda daquele imóvel e tudo começa a dar certo. É só experimentar, né? Você que não acredita que isso existe, fala que é coisa da cabeça das pessoas, que as pessoas estão malucas, vai morar dentro do imóvel desse. Vai para lá para dentro do imóvel desse que você vai ver, que você não vai ver vulto e que você não vai sair de lá correndo. Tá? Então temos que ter cuidado com o imóvel em que há as manifestações, que nós chamamos dos fantasmas. Então tem que ter cuidado, porque isso gera problemas sérios. O imóvel que as pessoas verem vultos, escutam um barulho, pega fogo em colchão, pega fogo em coisa que não tinha nenhuma fonte de ignição perto. São imóveis muito sérios. Tem imóveis que você tem como curar.
tem como você fazer um trabalho e mudar a história desse imóvel. Mas tem imóvel que é muito difícil. Tem imóvel que você tem que demolir e fazer outro. Outro alinhamento, virar a posição do imóvel, senão é realmente. Tenha cuidado, você que não acredita que isso pode acontecer, é porque não aconteceu contigo ainda. Mas você tem que ter cuidado, que em determinado momento vai acontecer. Ah, isso não acontece comigo, isso acontece com os outros. Na hora que você mudar um ciclo, vai para dentro de um imóvel dessa característica, você vai ver que você não vai ver, e você vai escutar, vai ser empurrado, vai acontecer tudo. Então, cuidado com o imóvel que tem fantasma. Essa pergunta é interessante, né? Se você analisar aqui do ponto de vista, vamos entender essa pergunta. Quando se fala em energia do imóvel, podemos relacionar o imóvel com pobreza, ou melhor, é possível um imóvel modesto ser próspero? E também é possível um luxuoso ser problemático? Gente, o tamanho do imóvel não importa. Você pode ter um imóvel, uma kitnet de um quarto, ter uma excelente prosperidade. Todas as pessoas que passam por ali se prosperam, saem dali, compram um imóvel grande e tem uma boa saúde, é feliz, tudo dá certo. É possível? É. Já vi muitos casos desses. Um imóvel pequenininho ser muito próspero. Como eu já vi imóveis enormes, luxuosos, grandes, em regiões fantásticas, ser altamente problemático. Eu conheço um imóvel que uma pessoa me convidou para ir lá e falou que a pessoa estava com muitos problemas e que estava até sem condições de pagar até a gasolina para a gente ir lá ver o imóvel dele, fazer um pré-diagnóstico. Quando eu cheguei na porta do prédio, eu falei assim, olha, o problema desse imóvel é muito grande. Se essa pessoa teve condições de comprar esse imóvel, porque é uma pessoa que tem um potencial muito grande, ganhou muito dinheiro e conseguiu comprar esse imóvel. E se agora ele está numa condição muito desconfortável, o problema está no imóvel. Ora, se ele foi sempre próspero, conseguiu comprar aquele imóvel de milhões, e hoje está quebrado, sem dinheiro, sem problema, com problema de saúde, com problema de relacionamento, com problema no trabalho, quebrou a empresa, gente, esse imóvel é muito problemático. Então, quando nós vamos alugar um imóvel ou comprar um imóvel, vamos saber a história primeiro desse imóvel. Quem passou por esse imóvel, quem saiu desse imóvel, saiu bem, saiu próspero, foi para um imóvel muito melhor, foi para uma situação muito mais confortável. Opa, esse imóvel é bom. Pode ser um imóvel pequenininho, pode ser um imóvel grande, luxuoso, grande, um mega, uma mansão, um big apartamento. Não importa. O que importa é a história. Quem saiu dali, saiu para uma situação muito mais confortável, opa, esse imóvel é muito bom. Mas quem saiu dali quebrado, com problema de saúde, com uma série de problemas, esse imóvel foi penhorado, esse imóvel foi para o leilão, comprou esse imóvel de leilão, opa, vamos sair fora desse imóvel, que esse imóvel é problemático. Então, muitas pessoas gostam de comprar um imóvel em leilão. Porque você compra um imóvel por um preço muito mais barato. Né? Agora, por que esse imóvel foi para leilão? Porque essa pessoa teve problemas de saúde, teve problemas financeiros, ao ponto do imóvel ser penhorado. Então, o barato sai caro. Você pensa que está fazendo um bom negócio, você está perdendo. A não ser que aqueles que compram por investimento.
Ele comprou, arrumou e vendeu. Aí tudo bem, você ganhou dinheiro com o imóvel. Por quê? Você pegou um imóvel que estava todo quebrado, pelo preço lá embaixo, deu uma arrumada nele, criou uma condição, vendeu pelo preço de mercado. Opa, você está fazendo dinheiro. Mas tem imóvel que você compra e que dá mais problemas do que tudo. E aí quando você vai botar na ponta do lápis o resultado daquele imóvel, você perdeu mais do que ganhou. Você teve uma série de problemas que outros imóveis não deu. Então é bom a gente saber a história do imóvel. Não entra dentro do imóvel sem saber a história. Se você, quando teve aquela corrida de Fórmula 1 em Xangai, a Globo fez um vídeo sobre a cidade de Xangai e mostrando os bairros que são construídos dentro do Feng Shui, as construções são dentro do Feng Shui, e os bairros que as construções não são dentro do Feng Shui. Os bairros que não são construídos dentro do Feng Shui não têm valor econômico. E os bairros que são construídos dentro do Feng Shui têm um valor muito superior, são supervalorizados, são os mais procurados. Então é muito importante você entender, mas o imóvel é a primeira locação. Então não tem problema, porque as pessoas colocam que o imóvel, a pessoa que deixou problema no imóvel. Não é. É o imóvel que gerou problema para as pessoas. As pessoas não trazem problema para o imóvel. É o imóvel que traz problemas para as pessoas. Temos que ter esse cuidado. O imóvel é muito importante. Hoje, nós já estamos na era da comunicação aí, muitas informações, você sobre algo aconteceu no Japão, você já sabe aqui imediato, em segundo, você já está sabendo o que está acontecendo. Faz uma análise, vai conhecer o Feng Shui tradicional, vai conhecer a história, porque o imóvel é a tua vida. Para analisar. Quantas pessoas que entram dentro do imóvel só tem problemas. Ele sai daquele imóvel, tudo muda. Independente se é grande ou é pequeno. Venha para o Feng Shui tradicional. Toda a técnica, você tem os bons profissionais, e você tem os profissionais que vão aproveitar daquele momento, que está dando dinheiro, vamos embora. Mas tem que ter cuidado, porque o imóvel, a tua vida está dentro do teu imóvel. Você vai ser pobre, você vai ser rico, você vai ter doença, você vai ter bom relacionamento, você não vai ter. O teu imóvel vai ser o responsável. Você pode ter um excelente potencial energético, probabilidade de resultado. Entrou dentro de um imóvel complicado, acabou a tua vida. Agora, se você tem na tua vida grande dificuldade, vai para dentro de um imóvel muito bom, você vai dar uma melhora. Você vai melhorar a tua qualidade de vida. Não vai ficar rico, não vai conseguir grandes resultados, mas você tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, cuidado com o imóvel. Você prospera ou você se afunda no imóvel?